Olá, me chamo Rafael, sou um dos analistas aqui do PSEG e hoje trago a vocês mais uma videoanálise a respeito do setor sucroenergético, trazendo os principais movimentos que aconteceram no último mês em termos de preços para o setor e também acompanhando aqueles resultados que já ocorreram durante essa safra, bem como apresentando tendências a respeito do que esperar até o encerramento deste ciclo agrícola. Vamos para o vídeo. Começando pelos níveis de precipitação que nós tivemos ao longo de 2022, vale citar que durante o primeiro trimestre o ano apresentou bons níveis de chuva em toda a região Centro-Sul. Um outro cenário, no entanto, foi visto com o início da safra, ou seja, a partir do mês de abril. Se no primeiro trimestre nós tivemos bons níveis de chuvas aqui na região Centro-Sul, a partir do mês de abril o cenário se inverteu, com o estresse climático durante os meses de safra efetivamente, e um nível de precipitação bem abaixo da média. Ou seja, se lá no começo tivemos chuvas acima da média para a região, após o mês de abril ela foi abaixo da média. Isso acaba se refletindo diretamente em todas as culturas agropecuárias. E a cana-de-açúcar não seria diferente. O cenário passou a ficar menos úmido, especialmente durante o mês de julho, quando os níveis de precipitação registrados durante a primeira e a segunda quinzena do mês ficaram bem abaixo da série histórica. Toda essa dinâmica, portanto, acaba se refletindo especialmente no nível de concentração, o ATR médio dos canaviais. Se lá no começo nós tivemos boas quantidades de precipitação e, consequentemente, menores níveis de concentração na cana-de-açúcar, durante esses meses expressivamente mais secos, isso acabou elevando significativamente a quantidade de açúcar contido na cana. Se lá no início da safra nós tivemos um grande atraso para o início das operações no canavial, agora, durante o mês de julho, além de chegar no mesmo nível observado da safra passada, foi registrada uma moagem levemente superior, mostrando que, além de já ter recuperado o ritmo durante esse período, ele inclusive passou aquilo que observávamos na safra 21-22. Como podem ver no gráfico apresentado, a expectativa é de que durante os próximos meses a moagem siga sistematicamente superior àquilo que vislumbramos no ciclo passado. Vale bem dizer que durante a temporada 21-22 o canavial sofreu com as geadas que ocorreram lá no mês de julho, o que acabou por afetar significativamente os resultados vindo durante o segundo semestre do ano passado. Isso deve ficar bem evidente também quando falamos da produtividade no canavial. Se durante esses primeiros 4 meses de safra os números registrados eram semelhantes aos observados no ano passado, a expectativa é que a partir de agora eles se mostrem significativamente acima, já que durante a safra passada esse foi um dos indicadores que mais foi influenciado negativamente pelas adversidades climáticas. Em termos de produtividade acumulada, portanto, podemos esperar que a partir desse momento ela se descole da trajetória apresentada durante o ano passado. Até o final desse período agrícola, por exemplo, estimamos que a produtividade apresente um avanço em torno de 9% sobre aquilo visto no ano passado. Quando combinamos essa variação com a diminuição na área colhida que devemos ter aqui no Centro-Sul, a moagem esperada para essa safra deve ficar em torno de 539 milhões de toneladas. Voltando a falar da qualidade dessa cana-de-açúcar, que lá nos primeiros meses apresentava níveis bem inferiores aos registrados do ano passado, fruto, retorno aqui, da quantidade de chuvas que aconteceram durante o primeiro trimestre, agora, durante o mês de julho, ela superou os valores observados anteriormente. E assim como no caso da moagem, a tendência é que ela siga acima da trajetória observada no ano passado até o encerramento da presente safra. Nossas estimativas apontam para um ATR acumulado até março de 2023 em torno de 142 quilos por tonelada de cana colhida. Em termos de mix de produção, assim como os indicadores já citados, também devemos ter um outro cenário a partir desse meio de safra. Se lá no começo sustentávamos uma visão de que essa safra seria bem mais alcooleira do que as duas anteriores, a partir de agora o cenário mudou. Os números fechados para o mês de julho demonstraram que as usinas estiveram mais dispostas a produzir açúcar comparativamente ao ano passado. Isso está relacionado não só com a alta do preço dos combustíveis que tivemos lá no início do ano, mas também as mudanças tributárias que ocorreram internamente aqui no Brasil. A trajetória esperada para esse indicador daqui para frente é que ele se encontre abaixo, inclusive, da trajetória observada durante o ciclo anterior. Nossas projeções mais recentes apontam para um mix de etanol no fechamento dessa safra ligeiramente superior a 56%. Aproveitando o que mencionei a respeito do preço dos combustíveis e seguindo para os movimentos de mercado que ocorreram durante esse último mês,
o petróleo no mercado internacional apresentou uma queda expressiva em relação ao que vínhamos tendo. Entre os fundamentos que corroboram esse movimento, podemos citar aqui dois vetores. O primeiro deles diz respeito a uma possível recessão econômica mundial, que acabaria por diminuir o nível de atividade econômica e reduzindo a demanda por combustível, aliviando seu preço nos mercados internacionais. Já o segundo motivo faz referência à reunião dos países membros da OPEP que ocorreu durante o mês de julho, onde eles decidiram por aumentar a produção mundial do petróleo. Foi durante este último mês também que nós tivemos o produto voltando a ser negociado, pelo menos em alguns dias específicos, abaixo da marca de $100 o barril. Já no que se refere ao açúcar comercializado nos mercados internacionais, o mês de julho apresentou razoável estabilidade. A média mensal para o produto ficou ligeiramente abaixo do valor que vimos ser negociado durante o mês de junho. O mesmo não pode ser dito, no entanto, a respeito dos contratos futuros negociados para o produto. Se durante a primeira quinzena do mês de julho esses valores foram significativamente reduzidos, agora, durante as últimas semanas, eles voltaram a se valorizar. Isso está muito relacionado, por exemplo, às oscilações que nós tivemos e devemos ter na nossa taxa de câmbio. Afinal, o Brasil é um dos principais exportadores do produto, e uma moeda desvalorizada acaba por aumentar a competitividade do produto nos mercados internacionais e, consequentemente, elevar a sua oferta. E por falar em taxa de câmbio, durante o mês de julho ela apresentou uma elevação expressiva, principalmente durante a segunda quinzena. Se lá no último mês do primeiro semestre de 2022 a nossa taxa de câmbio apresentou uma média de R$ 5,05, durante o mês de julho ela subiu para R$ 5,39. Essa alta foi aliviada já nos últimos dias do mês de julho e começo do mês de agosto. Vale lembrar que durante esse período nós tivemos o Banco Central norte-americano elevando a sua taxa de juros para níveis abaixo daquilo que o mercado esperava. Poucos dias depois, nós tivemos o Banco Central brasileiro aumentando a sua taxa de juros e reequilibrando o mercado. A resposta que vimos na taxa de câmbio, então, foi uma leve valorização em relação àqueles níveis vistos durante o mês de julho. A partir de então, nossas expectativas apontam para uma taxa de câmbio oscilando em torno de R$ 5,20 até pelo menos março de 2023. Esse câmbio valorizado durante o mês de julho foi o principal responsável pela manutenção no preço do ATR aqui no mercado interno, pelo menos no que se refere ao mercado de São Paulo. Após meses consecutivos de quedas de preços no setor, a valorização cambial durante o mês passado sustentou um preço do açúcar brasileiro elevado nos mercados internacionais. O etanol, em contrapartida, apresentou uma nova redução nos seus valores comercializados, fruto ainda daquelas mudanças tributárias que tiveram início durante a segunda metade do mês de junho. Sobre esse assunto, vale comentar que nós tivemos uma atualização no PMPF do biocombustível, o preço que é utilizado como base para o cálculo do imposto estadual. Se antes ele vinha congelado nos valores registrados durante o mês de novembro de 2021, agora ele voltou a se atualizar como era feito anteriormente. O mesmo não pode ser dito a respeito do combustível fóssil. A nova regra para o cálculo do imposto estadual sobre a gasolina pressupõe que seu PMPF seja igual à média apresentada no preço da bomba dos últimos 60 meses. Combinando todos esses fatores que foram levantados, a nossa estimativa para o preço de safra do ATR aqui no estado de São Paulo gira em torno de R$ 1,19, um valor ligeiramente acima do R$ 1,17 que foram registrados durante o encerramento do último ciclo agrícola. Isso quer dizer, então, que após todas as oscilações vistas principalmente durante o primeiro semestre no mercado internacional de petróleo, no preço internacional do açúcar, na taxa de câmbio e também das questões tributárias aqui do Brasil, o preço do quilo do ATR deve se manter equivalente em patamares parecidos com aqueles vistos na última safra. Então é isso, vamos ficando por aqui e não esqueça de acompanhar o PSEG Projetos em nossas redes sociais. Deixe o seu like se gostou do vídeo, o seu comentário e a sua inscrição e nos vemos no mês que vem.